palavras de Trotsky, após a morte de Lenin, criou-se uma complexa e ramificada instituição histórico-literária, destinada a distorcer a história de suas relações com este último. Por conta da gravidade das distorções, Trotsky sentiu-se pressionado a recontar em detalhes o seu passado com Lenin, dado que era um dos principais pontos de apoio dos falsificadores. With Trotsky banned, the enemy was out of the way. But for Stalin, this wasn't enough. Trotsky, the hero of 1905, organizer of the October Revolution, head of the Red Army, companion to Lenin, leader of the leftist opposition, first isolated, then deported and exiled, was to be the victim of one of the most astounding falsifications in history. The image of Trotsky had to be completely erased from the collective memory. Films, negatives, paintings, writings were methodically destroyed, erased and touched up. The Stalinist vision of history passed through the darkroom. The odor of acetone foretold the smell of blood. A discussão no seio do partido em torno do grau de estatização dos sindicatos durante a transição turbulenta do comunismo de guerra para a NEP foi um episódio particularmente exagerado e tornado desproporcional no período dos epígonos, os falsificadores da história, em sua guerra contra o trotskismo. Aqui um breve parênteses. A palavra epígono denota aquele que foi discípulo de um grande mentor em uma geração passada. Trotsky empregava o termo pejorativamente para se referir ao grupo de comunistas que, depois da morte de Lenin, posicionaram-se enquanto discípulos do mestre. Eram os declarados leninistas do partido e buscavam justificar suas posições pessoais com paráfrases e citações passadas de Lenin, distorcendo-as e removendo-as de seus contextos particulares. É impressionante como o mesmo tipo de desonestidade daquele tempo ainda tenta perdurar nos dias atuais, dizia o Trotsky sobre o método traiçoeiro empregado contra ele. O principal método que se usa é o de destacar do passado exclusivamente os momentos em que existiu alguma divergência entre nós, para depois, valendo-se de manifestações polêmicas isoladas ou de puras invencionices, o que é mais frequente, compor a imagem de uma disputa constante entre dois princípios. Essas palavras parecem ter atravessado o véu do tempo e estar direcionadas diretamente para o Ian Neves. Naquela época, era comum que comunistas como Stalin, Zinoviev ou Kamenev rapidamente protestassem e expressassem seu total desacordo com alguma questão de princípio levantada por Trotsky. Logo que o Lenin se manifestava sobre a mesma questão e a sua posição coincidia exatamente com a posição de Trotsky, eles se calavam. Qualquer que seja a opinião sobre essa cortesia, com a qual os discípulos renunciavam às suas próprias ideias para submeterem-se às de Lenin, é evidente que tal submissão não garantia de forma alguma que eles, por si só, chegassem, sem Lenin, a conclusões leninistas. Como já foi mencionado, a controvérsia dos sindicatos aconteceu em um momento que decidiria a vida ou a morte da revolução. A Rússia estava prestes a se esgotar totalmente devido ao regime militar draconiano do chamado comunismo de guerra. Era a virada do Ano Terrível, de 1920 para 1921, que correspondia à véspera da virada de políticas no partido, a transição para a nova política econômica. É inegável que a chamada discussão sobre os sindicatos prejudicou nossas relações por algum tempo. Ambos éramos revolucionários e políticos o suficiente para saber separar absolutamente o político do pessoal. Essas discussões deram a Stalin e Zinoviev a possibilidade legal, digamos assim, de trazer à luz do dia a campanha que vinham fazendo nos bastidores. Foi uma espécie de ensaio para a cruzada que, em seu momento, lançariam contra o trotskismo. Isso era justamente o que mais perturbava Lenin, que fez de tudo o que estava em seu alcance para evitar. Trotsky comenta no mesmo trecho de sua biografia que a discussão sindical foi o ponto de partida dos epígonos para descobrir a invencionice que o Ian repete em seu vídeo sobre o suposto menosprezo de Trotsky pelos camponeses e a sua alegada hostilidade, entre aspas, em relação à NEP. Duas mentiras que serviriam de base para a campanha posterior contra o trotskismo. Ainda em 1919, Lenin e Trotsky constataram que uma crise se avizinhava pelo que era empiricamente observado no setor ferroviário, pois 60% das locomotivas já estavam inoperantes. Uma verdadeira epidemia estava para tomar conta das locomotivas de todo o país.
Os especialistas previam que para a primavera de 1920, 75% das locomotivas estariam completamente fora do serviço. Nessas condições, o transporte ferroviário seria impossível. Obter madeira para fornecer o combustível era extremamente custoso. Conta Trotsky que o engenheiro Lomonosov, dirigente do Departamento de Transportes, explicou ao governo com um gráfico e apontando um dado matemático sobre o ano de 1920, teria dito: "Quando chegar a esse ponto, será a morte." "O que o senhor acha que devemos fazer?" perguntou Lenin. "Não se pode fazer milagres", respondeu o engenheiro. "Nem mesmo os bolcheviques podem fazer milagres." Olhamos um para o outro. O estado de ânimo reinante era de grande depressão, pois nenhum de nós entendia de transportes, nem estava a par de cálculos tão pessimistas. "No entanto, vamos ver se fazemos um milagre", disse Lenin, frio e secamente entre os dentes. É nesse momento que Trotsky se encarrega das questões econômicas, e sob as ordens de Lenin, faz uma viagem até os Urais, durante o inverno, para encontrar meios de contornar a crise dos transportes com medidas emergenciais. Constatando por essa experiência prática do setor de transportes, assim como pelo conhecimento adquirido sobre a situação agrícola dos camponeses e o resultado das políticas de requisições, Trotsky conclui, ao retornar de sua viagem, que era preciso urgentemente abandonar o comunismo de guerra. Ele apresentou seu projeto ao Congresso. A política que vem sendo aplicada em relação às requisições niveladas de acordo com a produção agrícola, baseada por sua vez nas responsabilidades mútuas de entrega e na repartição igualitária dos produtos industriais, leva à ruína à agricultura e à decomposição do proletariado industrial, ameaçando totalmente a via econômica do país. As reservas de víveres estão ameaçadas de esgotamento, sem que o sistema de requisições possa evitar esse perigo. Para combater essas tendências de decadência econômica, propõe-se os seguintes métodos. 1. Substituir o regime de requisição das sobras por um imposto percentual fixo, uma espécie de imposto progressivo sobre os frutos naturais, procurando fazer com que as grandes questões de cultivo e sua exploração intensiva sejam, com isso, vantajosas. 2. Implantar um critério proporcional entre o fornecimento de produtos industriais aos camponeses e a quantidade de frutos entregues por eles, fazendo o cálculo não só por regiões e aldeias, mas também por fazendas isoladas. Esse projeto foi categoricamente recusado por Lenin e pelo Comitê Central, por 11 votos contra 4. Lenin estava convencido de que qualquer concessão feita ao livre comércio ressuscitaria o capitalismo. Ainda havia muita afeição às políticas do comunismo de guerra dentro do partido, porque o país estava constantemente ameaçado pela guerra. No entanto, ficaria comprovado pelos próprios desenvolvimentos da crise o erro grave do Comitê Central ao recusar o projeto de Trotsky e a gravidade de se persistir no comunismo de guerra. Dentro de um ano, as condições materiais dos trabalhadores deterioraram acentuadamente, até que, por fim, as consequências se tornaram explosivas. É nesse período que irrompe a conhecida rebelião da fortaleza de Kronstadt, que será matéria para outro vídeo, assim como a deflagração de revoltas camponesas da região do Tambov. O comitê então reconhece que a política do comunismo de guerra precisava acabar e aprova um novo conjunto de medidas de concessões ao capitalismo de livre mercado. Essa foi a NEP, que coincidia exatamente com aquela proposta recusada que Trotsky havia apresentado com um ano de antecedência, e é por esse motivo que ele vota a favor da NEP sem pestanejar. A Rússia, do início de 1920, aparentava mais uma vez se encaminhar para o fim da Guerra Civil, após a debandada dos exércitos de Yudenich e Denikin em dezembro de 1919, a captura de Kolchak e o colapso do exército de Marno em dezembro. O balanço final é terrível. O Exército Vermelho perdera 989 mil homens, 2/3 dos quais pereceram devido a feridas mal curadas ou não atendidas, somando-se a fome, o frio, os piolhos, a gangrena, o tifo e a desinteria. É nesse cenário catastrófico que Trotsky se vê diante de um novo problema. O que fazer com 3 milhões de soldados desmobilizados em um país com suas cidades e indústria devastadas e uma economia em ruínas? As primeiras propostas de empregar o seu exército do trabalho são rechaçadas pela fração bolchevique dos sindicatos. Contudo, em janeiro daquele ano, Trotsky reitera a proposta, que é por fim aprovada no 9º Congresso do partido. Assim se inicia o projeto de empregar soldados desmobilizados do Exército Vermelho
para reconstruir o país. No 12 desse mês, propõe essa ideia a fração comunista do Conselho Central de Sindicatos, reunido na presença de Lenin, que defende a militarização do trabalho proposta por Trotsky. Lenin responde às críticas que chovem no salão e logo submete à votação uma moção de apoio à medida. Os presentes são em torno de 80. A moção dificilmente colhe 2 votos. A crise que vai causar estragos no Partido Bolchevique 10 meses depois, em torno do lugar e a função dos sindicatos, aparece em germe nessa votação. Nesse caso, por militarização, não se quer dizer o emprego de métodos militares, e sim do uso de soldados desmobilizados para ajudar na reconstrução do país. A citação anterior é um exemplo de como houve resistência dos sindicatos para a adoção dessa medida. Na verdade, podemos descrever como houve também resistência dos próprios soldados. Trotsky insiste ao chefe do Estado-Maior que é preciso empregar as unidades desmobilizadas em trabalhos sistemáticos. No dia 16 de janeiro, o Pravda publica um decreto que transforma o Terceiro Exército no Primeiro Exército Revolucionário do Trabalho, destinado por Trotsky aos Urais. Durante 3 semanas, 8 horas por dia, Trotsky maneja a paz junto aos soldados, para dar o exemplo. Em 27 de janeiro, é nomeado presidente da Comissão Interministerial para o Cumprimento da Obrigação do Trabalho, que reúne os representantes de 7 comissariados do povo e os sindicatos. Mas apesar da certeza de ter comida, então bastante rara, os soldados reclamam. A metade não aparece para trabalhar e desiste. O comunismo de guerra também foi definido por Lenin como o comunismo em uma fortaleza sitiada. Este era o sistema baseado na centralização de todos os âmbitos da vida e sua subordinação aos esforços de guerra. Nunca é demais repetir que, assim como as demais estratégias adotadas pelos bolcheviques nesse conturbado período, aquele não se tratava de um plano ideal de construção da sociedade socialista, e sim um plano improvisado e precário para dar uma saída temporária ao país e ao governo em condições extremamente adversas. Daquela derrota de sua proposta de concessões ao pequeno comércio privado e a substituição de requisições por impostos de 1920, Trotsky comenta: "Eu não quis criar polêmica no Congresso do partido porque sabia que esse era firme partidário do comunismo de guerra. Foi mais um ano em que a vida econômica do país esteve metida em um beco sem saída. Essa foi a origem de minhas divergências com Lenin. Descartada a transição ao regime com base nas relações de mercado, pedi que se aplicassem, de forma ordenada e sistemática, os métodos de guerra para tentar obter algum resultado real em nossa economia. Dentro dos quadros de um sistema de comunismo de guerra, que, pelo menos em princípio, mantinha nacionalizados todos os recursos do país para distribuí-los de acordo com as necessidades do Estado, a mim parecia não haver margem para que sindicatos atuassem de forma autônoma. Se a indústria baseava-se no fornecimento aos operários pelo Estado de tudo o que necessitavam, era lógico que os sindicatos também deveriam submeter-se à rede do Estado, em que estavam ligadas à indústria e à distribuição. Era essa a essência do problema colocado. De que forma a estatização se relacionaria com os sindicatos? Em que grau de centralização isso se levaria? Para Trotsky, por uma constatação lógica, os sindicatos deveriam ser centralizados enquanto houvesse comunismo de guerra. Como vimos, ele foi encarregado de conduzir aquelas políticas extremamente impopulares, os tais métodos de guerra na economia. Foi através do setor de transportes, do qual ele ficou diretamente encarregado, que ele pôde coletar a maior quantidade de dados sobre as relações econômicas do país, sobre a fissura cada vez maior entre cidade e campo, e, em especial, devido à própria necessidade de centralização, dados sobre aquelas relações do Estado. Seguindo as bases do comunismo de guerra aprovadas pelo 9º Congresso do Partido, comecei a trabalhar na reorganização dos transportes. O sindicato ferroviário estava intimamente ligado ao aparato administrativo dirigente. Os métodos de disciplina militar estenderam-se a todo o regime de transportes. O ano em que tive que trabalhar dirigindo os transportes foi, para mim, pessoalmente, uma grande escola. Esse departamento expressava, de forma concentrada, todos os problemas de princípio colocados pela organização socialista da economia. Na época do czarismo, as companhias do transporte eram parcialmente administradas pelo Estado e em parte por empresas privadas. Trotsky iniciou sua reorganização conforme o novo regulamento de 1917.
desobstruindo passagens de imensas quantidades de materiais e reordenando as locomotivas por série, dando início à sua reparação sistemática. A divisão de funções foi ajustada conforme a capacidade de rendimento. Foi calculado que levaria 4 anos e meio para restaurar os transportes à sua condição original. Na primavera e no verão de 1920, a curva dos transportes soviéticos já estava em ascensão. Esse sucesso produtivo impediu a catástrofe na guerra contra a Polônia de Pilsudski, que confiava no desastre do sistema de transportes da Rússia. As medidas extraordinárias do comunismo de guerra demonstravam, assim, seus rendimentos puramente econômicos, mas o mesmo não se podia dizer da degradação social. Pouco a pouco, porém, a massa dos operários, que já passara por 3 anos de guerra civil, resistia cada vez mais abertamente aos métodos militares. Lenin, com seu infalível instinto político, previu que o momento crítico se aproximava. Enquanto eu, partindo de considerações puramente econômicas e operando sobre a base do comunismo de guerra, esforçava-me por tirar dos sindicatos o maior rendimento possível, Lenin, inspirando-se em razões políticas, já tendia a ir atenuando a pressão militar. Algo que deve ser notado aqui mais expressamente é que o sentido da militarização do trabalho, proposta por Trotsky, o regime de trabalho forçado, não fazia parte de um elemento orgânico de seu pensamento, como quiseram apresentar posteriormente os seus adversários, mas era entendida por ele enquanto uma medida provisória pela necessidade extrema de combater a escassez de mão de obra. Trotsky sistematiza seus pontos sobre o trabalho compulsório e organização do trabalho em sua polêmica com Karl Kautsky, no livro Terrorismo e Comunismo. O 9º Congresso aprova com esmagadora maioria o regime de militarização do trabalho. Todo esse acúmulo de tensões e visões diferentes de como encontrar uma saída para aquele momento encontram seu lugar no interior do Partido Bolchevique. Os antagonismos dentro do partido vieram a chocar-se finalmente no 10º Congresso, mas apesar disso, o tema em discussão foi totalmente outro. O partido discutia o ritmo em que se deveria nacionalizar os sindicatos, mas o que a realidade exigia de forma imperiosa era o pão de cada dia, o combustível e as matérias-primas para a indústria. Enquanto o partido se debatia febrilmente em torno dos métodos do comunismo, a catástrofe da economia aproximava-se a passos largos em nosso país. De forma muito semelhante se expressou Lenin em relação à crise, chamando o debate em torno da nacionalização dos sindicatos um luxo inaceitável. E aí a controvérsia dos sindicatos, que essa aqui é uma das mais importantes. Esse caso é muito confuso, muito confuso. Tinha que ler muita documentação primária. As consequências desse caso foram muito importantes e foram, assim, elas ecoaram no trotskismo até o fim da vida do Trotsky. Então, o que o Trotsky defendia? Grosso modo, não era só isso. O Trotsky defendia a militarização dos sindicatos, defendendo que os sindicatos deveriam se tornar um braço do Estado e de que o partido deveria selecionar os funcionários. Em que texto ele fala isso? Num texto chamado O Papel e as Tarefas dos Sindicatos. Eu não consegui achar o texto original. Eu só achei o Lenin citando esse texto. O Lenin dizia que os sindicatos deviam ser independentes e deviam se tornar verdadeiras escolas revolucionárias. Ele dizia que as teses do Trotsky eram politicamente danosas, burocráticas e tirando o pior da experiência militar que o Trotsky tinha. O Trotsky fez esse panfleto. Ele disse que ele fez coletivamente com pessoas de fora do partido, o panfleto, o que já deixou Lenin alarmado. Ele enviou o panfleto para o Comitê Central, o Comitê Central rejeitou o panfleto, e aí o Trotsky se recusou a participar da comissão sobre os sindicatos e não assinou o documento final. E aí o Lenin falou, essa controvérsia dos sindicatos causará uma divisão e arruinará a ditadura do proletariado. E aí no 10º Congresso do partido, o Lenin passa uma resolução proibindo as facções. Fez facção, tá expulso do partido. Esse momento que o Lenin proíbe as facções, ele proibiu por causa da postura do Trotsky. E aí o Trotsky comenta isso num texto chamado As Frações e a Quarta Internacional, de 35. Os acontecimentos posteriores deixaram absolutamente claro que a proibição das frações significou o fim do período heróico da história bolchevique e abriu caminho para sua degeneração burocrática. O Trotsky nesse texto, vocês podem ler, gente, tá aqui a fonte. Ele está falando especificamente desse caso dos sindicatos. Ele começa o parágrafo falando da polêmica de Brest-Litovsk. Quem proibiu as facções, sabe? Foi o Stalin. Quem que escreveu esse texto que está aqui em Remington e que fez a resolução Remington para o proibir as facções foi o Stalin. We have technology.
Quem que começou com isso? Foi o Stalin? Então o Trotsky tá combatendo quem aqui? É o Stalin que ele tá combatendo? E é assim que chegamos ao ponto principal da questão toda. O debate dos sindicatos, cujo pano de fundo era uma Rússia completamente devastada, contando com menos da metade da sua força de trabalho e uma paralisação generalizada nas fábricas. Lenin não considerou as propostas de Trotsky perigosas para o partido, mas a situação da discussão. As frações formadas no entorno desse debate sobre os sindicatos eram inadmissíveis diante da situação que o país vivia. E Lenin não estava sozinho nesse sentimento. É uma questão que o Ian tira totalmente de proporção. Ele não pode sequer admitir que quem primeiro propôs uma tarifa para substituir as requisições forçadas, isto é, o que veio a ser a NEP, foi o Trotsky. O Ian usa um texto redigido por Trotsky em 1932 e 2 textos de Lenin redigidos sobre essa controvérsia dos sindicatos em 1920 e 1921 para tentar provar que o Trotsky não apenas teria criado uma situação insustentável dentro do partido em 1920 por causa das frações, como também teria persistido no erro após a morte de Lenin. Também como parte das mentiras, a fração de Trotsky teria sido o motivo principal para a decisão especial de proibição das frações do 10º Congresso do Partido Bolchevique. Para vocês terem uma ideia do quão circunstancial foi esse debate sobre os sindicatos, basta lembrar que a proposição aprovada sequer se manteve até o Congresso seguinte. Naqueles debates, previ que a proposição referente aos sindicatos aprovada pela maioria não chegaria sequer ao próximo Congresso, pois a nova orientação econômica demandava uma revisão radical da estratégia sindical. E, de fato, não passaram muitos meses até que Lenin começou a elaborar as novas teses sobre o papel e as funções dos sindicatos dentro do marco da NEP. Eu concordei inteiramente com sua proposta. A solidariedade entre nós estava restabelecida. Quanto a mim, já durante o Congresso, abandonara todas as deliberações com os que concordavam com meu ponto de vista sobre os sindicatos. Algumas semanas mais tarde, Lenin percebeu que eu estava igualmente preocupado, como ele, em liquidar os grupos transitórios que formaram naquela discussão, que não tinham motivo de existência, pois não se apoiavam em nenhuma base de princípio. Lenin respirou tranquilo. E, aproveitando não sei que cínica acusação feita contra mim por Molotov, que acabava de ser eleito a um posto no Comitê Central, insurgiu-se contra aquela provocação irracional, dizendo: a lealdade do camarada Trotsky nas questões internas do partido está acima de qualquer suspeita. Repetiu essa afirmação várias vezes. E aí, no 10º Congresso do partido, o Lenin passa uma resolução proibindo as facções. Fez facção, tá expulso do partido. Esse momento que o Lenin proíbe as facções, ele proibiu por causa da postura do Trotsky. Isso é mentira. O Lenin tinha em mente as frações reais e que haviam perdurado no partido, como a oposição operária. O Ian parece não compreender que as motivações do Lenin provinham de uma análise marxista sobre as relações do Estado soviético com as classes sociais do país e não por desavenças circunstanciais com quem quer que fosse dentro do partido. O que provocava real temor em Lenin era a restauração de relações comerciais na Rússia. Esta fortaleceria, por mais que de maneira contida, forças sociais que passariam então a pressionar seus interesses sobre o Estado. Entre elas o campesinato, estimulado pelo livre comércio de sua produção. O temor de Lenin era que esse movimento pudesse desembocar em uma reação como aquela do Termidor francês de 1794. Os mencheviques e os SR, que viram na NEP o fracasso do bolchevismo, poderiam proporcionar a expressão política necessária para alçar a pequena burguesia ao poder, mas essa expressão poderia surgir até mesmo do próprio partido bolchevique. Como consequência, Lenin conseguiu que o Congresso aprovasse a proibição provisória das frações no partido. O Ian e os stalinistas deveriam gravar bem essa palavra, provisória, enquanto perdurasse a NEP. O Stalin posteriormente não apenas tornaria essa proibição permanente, como também eliminaria os opositores fisicamente. Tem até uma troca interessante durante o Congresso da Proibição das Frações, quando Lenin afirma que se deveria colocar metralhadoras para liquidar os culpados do fraccionalismo. Kiselev, que era membro da oposição operária, salta e protesta. Lenin se desculpa imediatamente. Sinto muito por ter usado a palavra metralhadora e prometo solenemente não usar tais expressões gráficas no futuro, porque elas assustam as pessoas para nada. Ninguém tem a intenção de disparar com uma metralhadora em ninguém.
o que não impediu muitos historiadores de afirmarem que Lenin queria de verdade metralhar o Kiselev e o Shliapnikov, mas é Stalin quem fará a transposição da imagem evocada para a realidade e mandará abater esses dois homens, entre tantos outros. Vamos retornar ao debate dos sindicatos sob o ponto de vista cronológico. Tudo começa com a 5ª Conferência Nacional dos Sindicatos, reunida de 2 a 6 de novembro, onde ocorre um choque entre Trotsky e Tomsky, presidente dos sindicatos e membro suplente do Biro Político. Tomsky, furioso, abandona a conferência e encaminha uma denúncia ao Biro, tendo atrás de si o apoio de todo o aparato presente dos sindicatos. Lenin comenta que Trotsky, de sua política destinada a sacudir os sindicatos, havia cometido um erro profundo contra Tomsky. Ele argumenta que tal política poderia provocar uma cisão no partido e na relação do partido com os operários. O Comitê Central constitui, por proposta de Lenin, uma comissão presidida por Zinoviev sobre as relações entre partido e sindicatos. Durante seu trabalho, apenas o presidente terá o direito de fazer comentários públicos. Trotsky se recusa por esta razão participar. Lenin o acusa de sabotá-lo. Será uma das 2 grandes censuras que fará no Congresso do partido em março de 1921. Trotsky está surpreso de ser repreendido por sua recusa em participar da comissão, mas Lenin responde que isso é uma violação à disciplina do Comitê Central, e essa recusa pública quebra o partido e leva em excessos de ambos os lados. Mas no 7 de setembro, a maioria do Comitê Central se nega a desautorizar Trotsky e vota uma moção de compromisso apresentada por Bukharin. Lenin não tolera esse fracasso, pois se aliam com Trotsky os 3 secretários do Comitê Central e, sobretudo, seu homem forte, Nicholas Kretinsky, o que é um membro ao mesmo tempo deste organismo, do Biro de Organização e do Biro Político. No dia 19, ele vai evocar esse fracasso. Se há que maldizer a alguém e sacudi-lo, não é ao Conselho Central dos Sindicatos, mas sim ao Comitê Central do Partido. Em 23 de janeiro, Lenin sublinhará: a sessão plenária do Comitê Central em dezembro foi contra nós. A maioria se somou a Trotsky. Atendendo uma proposta de Lenin, o Comitê Central, reunido no 24 de dezembro para o 8º Congresso, decide fazer livre e pública a discussão sobre os sindicatos. Nascem muitas plataformas sobre essa questão, 7 a princípio, até serem reduzidas a 3. Os partidários do sistema centralizado de designação, Trotsky, Bukharin, Probodinsky, Serebriakov e Kretinsky. A oposição operária, Shliapnikov, Medvedev, Kiselev, Kolontai, que propõe a transferência de gestão da economia aos sindicatos e denuncia a burocratização do partido e dos soviets. E por último, a chamada Plataforma dos 10, membros do Comitê Central, de Lenin, Zinoviev, Stalin e outros. A situação se inflama com a divulgação do panfleto de Trotsky, já mencionada pelo Ian no seu vídeo, o papel e as tarefas do sindicato. Lenin acusa Trotsky de agrupar forças à margem da direção e contra ela, ou seja, formar uma fração. Este último estava inteirado dessa desconfiança. Lenin estava em guarda. Quando o percebi, fui vê-lo expressamente para dizer que não era nada disso. Tivemos uma longa conversação, e me parece que o convenci que não constituía nenhum tipo de fração, e nem sequer tinha a ideia de fazê-lo. No entanto, ele não tinha certeza disso, porque durante o 10º Congresso, 3 meses depois, Lenin realiza uma segunda reprimenda ao Trotsky. Quando Trotsky toma a palavra em público no 25 de dezembro e declara que o Congresso deve optar entre 2 tendências, esta frase é imperdoável. Denuncia que um membro do Comitê Central, Trotsky, fica sozinho contra 19, constitui em torno de si um grupo de fora do Comitê Central e apresenta um documento coletivo deste grupo a modo de programa. Em resumo, Trotsky, isolado da direção, supostamente agruparia forças fora dela e contra ela. Em 1937, Trotsky escreve a respeito desse episódio. Foi uma discussão falsa de ambos os lados. Nos sentimos muito mal sobre o comunismo de guerra. Queríamos uma mudança e a discussão começou em um ponto absolutamente secundário e falso. Apesar da aspereza do debate, o rompimento entre os 2 dirigentes se provou bastante efêmero. Trotsky mais tarde admitiria que no caso da questão sindical, Lenin estava com a razão. Expondo mais fatos sobre o mesmo período, Jean-Jacques Marie comenta que, na reunião do Comitê Central de 30 de dezembro, que Lenin não assiste, uma moção minoritária apresentada por Zinoviev e Stalin pede a dissolução do Biro de Organização.
puderam apresentar essa proposta ao voto sem o aval de Lenin, que não disse nem palavra a respeito? Pode ser, já que Zinoviev, ultrapassando suas funções, lança em Petrogrado e em Kronstadt e na Armada do Báltico uma campanha rancorosa contra Trotsky. Sua única preocupação é esmagar Trotsky e desacreditar os seus apoiadores, incluindo Raskolnikov e Batis, chefes de comando e organismos políticos da frota. Assim, em 13 de janeiro, o comissário Kuzmin, um zinovievista fiel, declara em uma assembleia de marinheiros comunistas que Trotsky e seus partidários querem nos colocar na cadeia para a prisão atrás das grades. Essa campanha de difamação, inspirada por Zinoviev, afeta toda a frota e Kronstadt, incita a indisciplina e mesmo a rebelião. Segundo o historiador Pavlyuchenkov, isso reforçou nos marinheiros o estado de ânimo de oposição e anarquista que desembocou na rebelião. Não é exagerado afirmar que Zinoviev construiu Kronstadt com suas próprias mãos. Zinoviev fará com que os rebeldes paguem as contas dessa campanha com suas próprias vidas. Agora sim, explicado devido contexto histórico em sentido cronológico, a gente pode retornar àquele texto do Trotsky de 1935, que foi destinado a explicar aos militantes inexperientes da recém-formada Quarta Internacional sobre a natureza do fracionalismo. O fracionalismo sempre fez parte do desenvolvimento do movimento marxista, e isso não é melhor demonstrado do que pela própria história do bolchevismo. O Ian se utiliza desse texto, como sempre de maneira arbitrária, pinçando um trecho e retirando a função de toda a explicação elucidadora do Trotsky, e para tentar desmoralizá-lo, ainda incorre uma mentira que é facilmente desfeita simplesmente ao se consultar o texto. O Trotsky não está falando especificamente sobre o caso dos sindicatos, ele está se referindo à decisão do 10º Congresso. Isso porque o que motivou a proibição das frações no 10º Congresso, como eu já expliquei, foram motivações muito concretas, a saber, bloqueio econômico, fome extrema, descontentamento e revoltas camponesas e as concessões ao livre mercado e à classe pequeno-burguesa através da NEP. A Terceira Internacional proibiu as frações, alegando que esta proibição coincide com a tradição bolchevique. É difícil imaginar pior calúnia à história bolchevique. É certo que o 10º Congresso do partido, em março de 1921, proibiu as frações por resolução especial. O próprio fato de que fosse necessário aprovar semelhante resolução demonstra que em todo o período anterior, vale dizer, os 17 anos em que o bolchevismo surgiu, cresceu, se fortaleceu e conquistou o poder, as frações formavam parte legítima da vida partidária, o que se refletia na prática. Pelo próprio texto, vocês vão reparar na riqueza de exemplos da luta fracional do interior do partido bolchevique ao longo da sua história. Inclusive, uma das mais conhecidas foi depois da Revolução de Fevereiro de 1917 e nas vésperas de outubro, que Trotsky relata no seu História da Revolução Russa. Ao todo, a democracia partidária saiu prejudicada dessa crise que o país enfrentava. Quer dizer, num sentido histórico, a proibição das frações foi o marco que concluiu a história heróica dos bolcheviques. Trotsky não está jogando a responsabilidade por essa decadência sobre os ombros de Lenin. Ele está dando um panorama sobre as mudanças qualitativas no interior do partido. O fracionalismo, isto é, a tradição da livre discussão partidária, que pela sua própria pulsão de vida cria as dissidências e os conflitos, sempre fez parte da dinâmica do bolchevismo. É por essa mesma razão que durante todo o período de Lenin, o partido bolchevique não era um partido monolítico. O que matou a revolução bolchevique não foi a disciplina, mas demasiada disciplina imposta arbitrariamente. O partido era um organismo vivo. Sua capacidade de luta na defesa da revolução foi colocada à prova de maneira crucial pela Guerra Civil. Essa continuou enquanto a burocracia esteve controlada e o debate democrático garantido no partido e no país. Quando isso pereceu, a revolução pereceu. O que sobreviveu foi a arbitrariedade. É verdade que durante os 15 anos que antecederam a Revolução de Outubro, Lenin havia feito campanha por um grupo altamente disciplinado de revolucionários profissionais como condição sine qua non para a conquista e manutenção do poder. No entanto, Lenin nunca criou um partido monolítico, como eles afirmam agora. Nascido das polêmicas e do fracionalismo,
o bolchevismo floresceu ao longo dos 20 anos de seu período leninista, com base em discussões e divergências. Foi só depois da morte de Lenin, depois de que as impiedosas medidas policiais de Stalin haviam estrangulado o partido bolchevique, e depois que o sangue vermelho da vida pulsante havia sido drenado de suas veias, que assumiu a rigidez de um cadáver mumificado. Esse aqui é o boldo bom, velho. Vocês vão amar essa citação do Trotsky, velho. Nova política econômica. Vamos entrar nessa. Nova política econômica. O que é o NEP? Nova política econômica. É uma política que foi lançada durante o governo do Lenin, em 1921, quando o Lenin era secretário-geral do partido, e foi o período mais liberal da política econômica soviética. Por quê? Os marxistas-leninistas e o Lenin defendiam que a União Soviética precisava de uma política econômica mista, até que o partido tenha angariado força o suficiente entre o proletário e o campesinato para partir para uma outra etapa econômica. O Lenin defendia, com unhas e dentes, que essa nova política econômica não era contraditória com o socialismo. Ela era uma etapa do socialismo. Já está completamente errado. O Lenin sabia que a NEP era um retrocesso em relação ao socialismo. Ele sabia e dizia isso explicitamente. Por essas afirmações, eu resolvi recorrer diretamente ao material redigido por Trotsky, intitulado A Nova Política Econômica da Rússia Soviética e a Perspectiva da Revolução Mundial, publicado na sessão do 4º Congresso do Comintern, em 14 de novembro de 1922. Diga-se de passagem, um congresso da Terceira Internacional, quando Lenin ainda era vivo. Diz Trotsky: assim, nos retirando do comunismo de guerra, isto é, das medidas emergenciais designadas a sustentar a vida econômica de uma fortaleza sitiada, surgiu a necessidade de mudar para um sistema de medidas que iriam garantir uma expansão gradual das forças produtivas do país, mesmo sem a colaboração da Europa socialista. A vitória militar que teria sido excluída não fosse o comunismo de guerra, permitiu a nós, por sua vez, passar das medidas ditadas pela necessidade militar para medidas ditadas pela conveniência econômica. Essa é a origem da assim chamada nova política econômica. Ela é frequentemente chamada de um recuo, e nós mesmos, por razões boas e substanciais, a chamamos de recuo, mas em ordem de corretamente avaliar exatamente o que esse recuo envolve, a fim de entender o quão pouco esse recuo se assemelha a uma capitulação, é primeiro necessário ter uma imagem clara da nossa presente situação econômica e das tendências do seu desenvolvimento. A exposição do Trotsky não poderia ser mais clara que isso. É a prova que o História Pública ignora totalmente a questão de fundo envolvendo a NEP. E pior ainda, o Ian acredita que por Lenin, a NEP se tratava de uma etapa necessária e que não estaria em contradição com o socialismo, de jeito nenhum. Restaurar o comércio e estabelecer uma economia mista não são etapas do socialismo. O Lenin, do mesmo jeito que o Trotsky, e aliás todos os demais membros do Comitê Central do partido, que até então não eram leninistas, nem marxistas-leninistas, mas bolcheviques, sabiam muito bem que a NEP se tratava de um recuo, um retrocesso. A realidade concreta é o ponto de partida para qualquer análise material. Essa se torna uma constatação vazia se no final das contas se reduz tudo a teorias gerais e fórmulas universais. Restabelecer o pequeno comércio não é etapa do socialismo. Não são concepções, não são receitas, são medidas impostas pela necessidade. A Rússia estava devastada e precisava reconstruir toda a sua capacidade produtiva nas cidades a partir do nada, da devastação generalizada. Foi uma substituição de uma necessidade militar, a saber, a adesão do comunismo de guerra para sobreviver às múltiplas invasões militares na Guerra Civil, para uma necessidade econômica, salvar a indústria russa, salvar a população das cidades destruídas pela guerra. Isso não quer dizer que essas medidas fossem socialistas, não quer dizer que fossem parte de um programa de transição. Elas foram saídas encontradas para problemas urgentes que demandavam soluções improvisadas. O Ian quer transformar essas soluções improvisadas, encontradas em cenários extremamente restritos, em leis universais definidas a priori. Nesse caso, é até capaz do Lenin ter descido do Monte Sinai com as tábuas dos mandamentos do socialismo. Blasphemers, idolaters, for this you shall drink bitter waters.
Those who will not live by the law shall die by the law. Desnecessário dizer, os sociais-democratas estão expondo esse tema, elaborando e adicionando comentários. É inadmissível, no entanto, não reconhecer aqui e ali até mesmo alguns de nossos amigos caíram em dúvida. Não existe, na verdade, uma capitulação mascarada ao capitalismo aqui? Não existe mesmo um perigo que o capitalismo possa, por embasar-se no livre mercado que nós restauramos, começar a desenvolver-se mais e mais e ganhar vantagem sobre os primórdios do socialismo? Para responder essa questão, é primeiro necessário esclarecer de uma vez o mal-entendido básico. A alegação de que o desenvolvimento econômico soviético está transitando do comunismo para o capitalismo é totalmente falsa. Nunca tivemos comunismo, nunca tivemos socialismo, nem poderíamos tê-lo. Nacionalizamos a economia burguesa desorganizada e, durante o período mais crítico da luta de vida ou morte, estabelecemos um regime de comunismo na distribuição de artigos de consumo. O Ian pode ficar um pouco confuso com essa afirmação, e eu recomendo aos demais a leitura desse texto na íntegra. No mais, podemos afirmar com certeza que Trotsky, nesse pequeno trecho, massacrou qualquer falsa interpretação sobre a caracterização do Estado organizado dos trabalhadores entre o capitalismo e o socialismo, ou seja, o estado do período de transição em que sequer o socialismo foi atingido, o estado da ditadura do proletariado. O único comunismo, entre aspas, que existiu no tal estado de coisas da União Soviética foi um tipo de distribuição igualitária exclusivamente no setor de artigos de consumo, em meio à completa destruição da estrutura econômica da Rússia durante a Guerra Civil, em que os bolcheviques foram obrigados a adotar a política que ficou conhecida pelo nome de comunismo de guerra. Agora eu vou lançar a pergunta para o Ian, esse nosso crítico tão entendido, onde é que está a tal da defesa da coletivização imediata em Trotsky? Para compreender o que a história pública quer tentar nos fazer acreditar, teremos que seguir seu raciocínio no salto lógico que ele faz das posições de Trotsky entre o início das políticas da NEP de 1921 para o próprio fim da NEP em 1928. Diz o Ian que o Stalin encerra a NEP e começa o período da coletivização do campo, de 1928 a 1934. O que ele não diz é que essa foi a coletivização forçada do campo, a verdadeira política ultra-esquerdista. Na prática, esta política consistiu de um arremedo mal feito do programa econômico da oposição de esquerda, que foi elaborado 4 anos antes, em 1924. Um dos principais responsáveis pela elaboração desse programa foi Preobrazhensky. Ocorre que em 1924, o governo oficial, isto é, o poder burocrático arregimentado sob Stalin, seguiu uma linha direitista de enriquecimento dos kulaks, os camponeses ricos, a camada pequena burguesa do campo, difamou o programa econômico da oposição, apelidado grosseiramente na propaganda oficial como Programa de Superindustrialização. O programa da oposição nada tinha de relação com uma industrialização desenfreada. A proposta consistia em progressivamente solucionar a crise industrial, promovendo uma coletivização gradual. O período direitista do enriquecimento dos camponeses foi marcado pela consigna Camponeses enriquecei-vos, lançada por um dos bolcheviques mais prestigiados, que foi Nikolai Bukharin. Em 1928, o Stalin encerra a NEP. E aí olha o que o Trotsky tem a dizer. A coletivização correta e economicamente sadia, em um dado estágio, não deveria levar à eliminação da NEP, mas à reorganização gradual dos seus métodos. A regulação do mercado deve depender das tendências que estão sendo produzidas por intermédio dele. Interessante como as palavras ganham um sopro de ar fresco quando colocadas corretamente em seu devido contexto, diz Trotsky. Após a supressão administrativa da NEP, as celebradas 6 condições de Stalin, contabilidade econômica, salário por peça, etc., se transformaram em uma coleção vazia de palavras. A contabilidade econômica é impensável sem as relações de mercado. Que utilidade pode ter para o trabalhador alguns rublos extras por mês
se ele for obrigado a comprar as necessidades da vida no livre mercado por 10 vezes o preço anterior. A restauração dos mercados abertos veio como uma admissão da liquidação inoportuna da NEP, mas uma admissão empírica, parcial, impensada e contraditória. Rotular os mercados abertos como uma forma de comércio soviético, socialista, em contraste com o comércio privado e a especulação, é praticar auto-enganação. Ou seja, a NEP, a política de abertura às comercializações internas na União Soviética, a livre troca entre os pequenos comerciantes, passou a ser rotulada de comércio soviético ou socialista, supostamente contrastando com o comércio privado capitalista. E essa falsa diferenciação entre um comércio e outro, feita pela administração stalinista para justificar seu desvio à direita, a campanha de enriquecimento dos camponeses de Bukharin era apenas o vislumbre da grande crise que se avizinhava. A regulação do mercado deve depender das tendências que estão sendo produzidas por intermédio dele, diz Trotsky. O que ele quer dizer com isso? No parágrafo anterior, Trotsky faz uma conjectura sobre a forma que a burocracia aborda o planejamento social. Caso fosse possível existir uma espécie de grande cérebro capaz de registrar simultaneamente todos os processos da natureza e da sociedade, que pudesse medir as dinâmicas de seus movimentos, que pudesse prever os resultados de suas intenções, tal cérebro seria capaz de designar a priori um plano econômico infalível. A burocracia frequentemente imagina que tal mente esteja à sua disposição. Um breve parênteses aqui, sem entrar muito em detalhes, mas vale mencionar que, embora muito longe de quererem dizer a mesma coisa, essa ideia que o Trotsky comenta de design a priorístico de planos econômicos é um assunto comum para pensadores do chamado planejamento cibernético. Atualmente, eu diria que o melhor exemplo dessa descrição que o Trotsky dá nós encontramos nas grandes corporações capitalistas, que, aliás, são provas concretas de como o capital corrompe absolutamente tudo que ele toca. Lembrar que tanto a internet quanto a ideia do planejamento cibernético, na sua gênese, não foram pensadas para reproduzir a forma social capitalista. Eu vou, inclusive, aproveitar o momento para indicar o vídeo de um canal que muito me inspirou para fazer esse aqui, que é o Plastic Pills, para quem entende de inglês. É um canal americano que versa sobre filosofia e outros assuntos relacionados. E ele tem um vídeo muito bom tratando a respeito do planejamento cibernético e o projeto que foi implementado no Chile de Allende antes do golpe de 1973 que o derrubou. Desse modo, argumenta Trotsky, a burocracia, em suas projeções, é incapaz de superar a estrutura e as proporções herdadas da Rússia capitalista, dos dados deixados pelas estruturas econômicas capitalistas modernas e, finalmente, sobre a experiência de sucessos e erros da própria economia soviética. Ou seja, a transição e o planejamento econômico e a própria regulação do mercado ainda dependem dos próprios mecanismos de mercado. O plano é verificado em grau considerável realizado através do mercado. Por essa mesma razão que ele afirma categoricamente que o sistema de economia de transição é impensável sem o controle do rublo, o que requer, por sua vez, uma unidade monetária firme, uma moeda forte, sem a qual a contabilidade comercial só pode aumentar o caos. As questões econômicas mais importantes para aquele período de construção, que ainda não toma lugar dentro de uma sociedade sem classes, envolvem a alocação da renda nacional e a ligação entre a cidade e a aldeia, isto é, o equilíbrio entre o que a indústria obtém da agricultura e o que lhe fornece, assim como a inter-relação entre acumulação e consumo, entre o fundo de construção de capital e o fundo de salários, e, finalmente, a alocação daquela parcela da renda nacional que cabe à aldeia entre os vários estratos do campesinato. Mas se essa explicação ainda não é suficiente, peguemos outro exemplo, extratos do segundo capítulo do livro A Revolução Traída, publicado em 1937 por um Trotsky já exilado na casa de Diego Rivera, no México. Lenin explicou a necessidade de restaurar o mercado pela existência no país de milhões de empresas isoladas camponesas, desacostumadas em estabelecer qualquer relação com o mundo externo que não as clássicas de mercado. A circulação em base ao mercado iria estabelecer uma conexão, como foi chamado, entre o camponês e as indústrias nacionalizadas.
A fórmula teórica para essa conexão é bastante simples. A indústria deveria fornecer os bens necessários aos distritos rurais a um preço tal que forçaria o Estado a não acumular mais os produtos do camponês. Mais adiante, ele reitera o objetivo mais urgente da NEP, de reatar as relações econômicas entre a cidade e o campo, mas que demonstrou pela experiência que a própria indústria e a economia planificada naquela fase em particular tinham a necessidade material do jogo da oferta e da demanda, como um corretivo indispensável de seu desenvolvimento. Chegando em 1923, o mercado legalizado pela NEP com a ajuda de uma moeda organizada começou a estimular e reativar a indústria dos distritos rurais. Faz-se suficiente dizer que a produção duplicou de 1922 a 1923 e em 1926 atingiu seu nível pré-guerra, isto é, tinha crescido mais de 5 vezes o seu tamanho de 1921. Em paralelo, as colheitas voltaram a crescer em um ritmo mais moderado. No 12º Congresso do Partido em abril, Trotsky então apresenta o famoso diagrama que vem a ser conhecido como a crise das tesouras. Isso mesmo, Lavetes, crise das tesouras e não estratégia das tesouras. Burros! Esse diagrama, que era uma demonstração gráfica do dano devastador na economia criado pela divergência de preços entre a indústria pesada e a agricultura. Começando no ano crítico de 1923, os desacordos observados anteriormente no partido dirigente sobre a relação entre a indústria e a agricultura tornaram-se mais graves. Num país que tinha esgotado completamente suas lojas e reservas, a indústria não poderia se desenvolver, a não ser pela captação dos cereais e matérias-primas dos camponeses. Muitas pesadas requisições forçadas de produtos, entretanto, iriam destruir o estímulo do trabalho. Não acreditando na prosperidade futura, o camponês iria responder às expedições de grãos da cidade com uma greve de semeadura. Coletas muito leves, por outro lado, ameaçariam uma paralisação. Sem receber os produtos industrializados, os camponeses iriam se voltar ao trabalho industrial para satisfazer as suas necessidades e reviver seus velhos hábitos de trabalho artesanal. Os desacordos no partido começaram pela questão de quanto deveria ser retirado dos povoados para atender à indústria, a fim de acelerar o período de equilíbrio dinâmico entre os dois. A disputa complicou-se imediatamente pela questão da estrutura social das vilas. Toda essa reflexão complexa feita por Trotsky, os gênios da história pública comparam com a elaboração de Ludwig von Mises a respeito do problema do cálculo econômico sob o socialismo. O Trotsky tá falando, como é que faz o cálculo econômico no socialismo, hein, Frog? Como é que faz? Como é que faz? Mas e o como é que vai calcular os preços? Como é que vai calcular os preços? Mas como é que calcula? Eu nunca vi tanta gente tão apressada em entregar de bandeja aos ANCAPs argumentos contra o marxismo. Afirmar que o que houve na União Soviética naquele período teria sido justamente socialismo. Ou seja, na verdade, os comunistas do História Pública concordam com o esquema tautológico do Mises, que parte dos pressupostos do capitalismo para chegar à conclusão que a distribuição dos preços é a única maneira possível de calcular a riqueza. Dá até saudades do velho comunismo, do Partidão Vermelho. Mais Marx, menos Piketty, mais planos quinquenais, menos ciclovias. É por isso que eu faço essa homenagem ao velho comunismo. Com vocês, a Internacional! Na contramão da conclusão esdrúxula dos autores do vídeo, Trotsky associa os interesses da vida econômica russa com o fator fundamental do planejamento. Ele especifica os instrumentos dos diferentes grupos sociais da sociedade soviética, que são, ou deveriam ser, os soviets, os sindicatos, as cooperativas e, em primeiro lugar, o partido no poder. Já os elementos da economia de transição são 3: o planejamento estatal, o mercado e a democracia soviética. No caso da introdução da NEP, para restaurar as relações de mercado, foi determinado primeiro de tudo pela existência de 25 milhões de proprietários camponeses independentes. Isso não significa, no entanto, que a coletivização, mesmo no seu primeiro estágio, leva à liquidação do mercado. Diz o Ian que o Trotsky estava defendendo que não se deveria eliminar os kulaks, mas que absurdo, não é mesmo? Segue ele. O Trotsky ele estava errado nos dois períodos.
Quando o NEP se inaugurou, ele foi contra, dizendo que ia restaurar o capitalismo na Rússia. Mentira! Não restaurou. E quando o NEP foi encerrado, ele foi contra, dizendo que isso ia arruinar a economia soviética. Não arruinou. É mentira dele! Então o Trotsky estava defendendo que não devia se eliminar os kulaks. Ele defendia a restrição da exploração kulakiana, digamos assim. Era basicamente, a gente tem que permitir que o capitalismo continue existindo no campo para calcular o preço do mercado. Eu nem vou precisar responder essa, porque o próprio Trotsky já respondeu no mesmo texto. Claro que nos dirão em refutação que estamos transferindo as leis do capitalismo para a economia socialista, que uma economia planificada não requer regulação por meio de crises ou mesmo por meio de abaixamento predeterminado de ritmos. O repertório de provas à disposição da burocracia stalinista e de seus teóricos é tão restrito que sempre é possível prever de antemão a generalização particular a que recorrerão. Neste caso, uma pura tautologia. Entramos no socialismo e, portanto, devemos sempre agir socialisticamente, ou seja, devemos regular a economia para obter uma expansão planejada cada vez maior. Mas a essência da questão é que não entramos no socialismo. Estamos longe de dominar os métodos de regulação planejada. Estamos cumprindo apenas a primeira hipótese aproximada, cumprindo a mal e com nossos faróis ainda não acesos. Agora vamos ao que interessa, os kulaks. Esse tema é essencial e sem uma compreensão histórica correta, a visão predominante se torna essa visão propagada a todo canto pelo stalinismo, pela burguesia e repetida também pelos desavisados, feito Ian Neves. A explicação do rumo das políticas agrárias da União Soviética nos anos da crise é elaborada em minúcia pelo Trotsky no livro já muito mencionado, A Revolução Traída. No capítulo 2, a exposição do Trotsky não deixa margem para outras interpretações. A linha de desenvolvimento da economia soviética está longe de ser uma linha contínua e constantemente crescente. Nos primeiros 18 anos do novo regime, você pode distinguir claramente várias fases marcadas por crises agudas. Um breve esboço da história econômica da União Soviética, em conexão com a política governamental, faz-se absolutamente necessário tanto para o diagnóstico quanto para o prognóstico. O Lenin defendia, com unhas e dentes, que essa nova política econômica não era contraditória com o socialismo. Ela era uma etapa do socialismo. O Trotsky se opôs ao NEP, dizendo que o NEP restauraria o capitalismo na Rússia. Falso e falso. A NEP restaurou o capitalismo. E quem dizia isso era o próprio Lenin. Todos os comunistas sabiam que a NEP era um passo para trás, e o Trotsky não foi contra. Tanto ele como Lenin sabiam que a NEP era um risco, era um mal necessário. Eles admitiam exatamente o que estavam fazendo. Querem um exemplo muito concreto disso? Em julho de 1921 apareceu um livro na cidade de Praga chamado Uma Mudança de Sinalização, Zmena Vek, por um grupo de autores imigrados brancos. Os imigrados brancos eram indivíduos que abandonaram ou foram exilados da Rússia durante a Revolução e eram hostis ao novo governo, o governo bolchevique, isso é, e no geral defendiam concepções conservadoras. Os autores do Zmena Vek alegavam que havia chegado o tempo de reavaliar suas atitudes em relação à Rússia soviética. Um professor universitário chamado Nikolai Ustrialov, chefe dessa escola de pensamento, questionou o significado da NEP. Seria mais uma tática bolchevique ou essa seria uma evolução em relação ao bolchevismo? Responde Trotsky em sua biografia sobre Stalin. Os eventos posteriores mostraram que o que começou como uma tática, graças a uma configuração especial das condições históricas, se tornou a fonte de uma evolução. Uma inescapável retirada estratégica pelo Partido Revolucionário foi o ponto de partida para a sua degeneração. Ao escrever dessa forma, ele, Ustrialov, mostrou que nossos inimigos haviam corretamente notado o perigo que nós enfrentávamos. Sabe quem também leu e comentou sobre essas palavras do Ustrialov? O Lenin. Nós devemos dizer francamente que as coisas que o Ustrialov fala a respeito são possíveis. A história conhece todo tipo de metamorfoses. Se tomarmos Moscou com seus 4.700 comunistas em cargos de responsabilidade, e se tomarmos essa enorme máquina burocrática, esse gigantesco amontoado, devemos perguntar, quem está dirigindo quem? Duvido muito que se possa dizer verdadeiramente que os comunistas estão dirigindo esse amontoado. Para dizer a verdade, eles não estão dirigindo, eles estão sendo dirigidos. O mais curioso dessa história toda é que o Ustrialov
que aguardava ansioso o retorno do capitalismo na Rússia e era considerado um inimigo na época do Lenin, retornou à União Soviética em 1935 junto com seus partidários. Todos eles iriam realizar uma carreira brilhante sob o governo de Stalin, exceto o próprio Strialov, que Stalin mandou fuzilar em 1937. Strialov cometeu o erro de realizar uma homenagem pública a Lenin quando este último morreu. Talvez por isso seu destino tenha sido diferente dos seus camaradas. Diante outro importante revolucionário do período e um mestre em economia marxista, Probodiansky. Ele que foi o maior responsável pelas primeiras análises marxistas sobre economia agrária, a teoria do desenvolvimento capitalista, regulação econômica e transição ao socialismo nas semicolônias. Para Probodiansky, que propôs um projeto alternativo à NEP no Congresso e que foi rejeitado, posteriormente fazendo dele o primeiro crítico da NEP, embora concordasse com sua necessidade e medidas. A ênfase deveria ser dada numa possibilidade de acumulação socialista. Essa acumulação substituiria o período de expansão industrial do capitalismo através da riqueza excedente do campesinato e da pequena propriedade em geral, via preços e planejamento democrático, e não coerção ou coletivização forçada. Para Probodiansky, os efeitos colaterais da NEP, como a formação de uma camada privilegiada de empresários, gerentes e burocratas, era algo inadmissível. O grande debate sobre a industrialização, como fica conhecido o período entre 1924 e 1928 após a morte de Lenin, teve como principal expositor da plataforma da oposição de esquerda o teórico da acumulação socialista, e a formulação encontrada em seu livro Nova Economia, Novaya Ekonomika. A questão fundamental para Probodiansky estava em torno da constatação de haver um pequeno setor socialista na economia da Rússia sob a NEP, composto pela indústria, o transporte, o banco e o comércio exterior, que se assemelhava a uma ilha socialista em meio a um oceano de pequenos camponeses e comerciantes. Com efeito, enquanto o número de operários industriais se acercava dos 3 milhões, haviam 22 milhões de pequenas economias campesinas familiares na Rússia. Nessas condições, para garantir os objetivos estratégicos da Revolução, o setor socialista deveria impor-se à força, especialmente a indústria pesada, o que não pode ser confundido com a posição da coletivização forçada. Na época do 14º Congresso do Partido, a Declaração dos 13, elaborada pela então Oposição Unificada dos Trotskistas e Zinovievistas, alertavam uma vez mais, e em vão, já que a declaração teve sua publicação proibida, sobre o atraso da indústria estatal. Seus signatários acusaram o não cumprimento da resolução do 14º Congresso. O primeiro plano quinquenal foi implementado durante o 15º Congresso do Partido, introduzido por Rykov. Ironicamente, ele é adotado simultaneamente à expulsão da esquerda do partido, quando Probodiansky é enviado para o exílio na Sibéria. Para Ian e a historiografia stalinista, esse, é claro, é o início do grande motor de industrialização da União Soviética. A crise entre o campo e a cidade, como predito por Trotsky, Probodiansky e os outros bolcheviques da oposição de esquerda, recai sobre a Rússia com força total, como diz Jean-Jacques Marie. Assim que Stalin se desembaraçou dos opositores de esquerda, acusados de quererem liquidar a NEP, ela entra em crise aberta. Em janeiro de 1928, o idílio oficial entre a direção do partido e o campesinato remediado conhece um fim repentino. As entregas ao estado de trigo e centeio caem brutalmente. Em 1º de janeiro de 1927, o estado havia armazenado 7 milhões de toneladas de cereais. Em 1º de janeiro de 1928, os camponeses apenas lhes venderam 5 milhões, ou seja, uma queda de 1/3. Os camponeses estavam classificados desde há 10 anos entre 3 categorias, pobres, médios e ricos, os kulaks, em função de critérios diversos, o primeiro dos quais a extensão de suas terras. Stalin denuncia uma conspiração de kulaks, que se constrangem a entregar o seu excedente de cereais ao preço pago pelo Estado, que vê também aumentar o desvio dos produtos industriais. A conspiração mítica não tem nenhum fundamento. Os camponeses sem problemas financeiros apenas armazenam um trigo bastante mal pago pelo poder. Mas é um poder que toma de imediato medidas contra os kulaks antes de se ocupar dos camponeses médios. Da mesma forma, Trotsky retrata a crise de 1928. A 15 de fevereiro de 1928, a população do campo aprendeu com surpresa de um editorial do Pravda
que os povoados não pareciam exatamente como tinham sido retratados até então pelas autoridades, mas pelo contrário, pareciam muito mais com o que a expulsa oposição de esquerda tinha apresentado. A imprensa, que até ontem tinha negado a existência dos kulaks, hoje, como que por um sinal de cima, os descobriu não somente nos povoados, como no partido mesmo. As medidas extraordinárias, temporárias para a coleta de grão, desenvolveram-se inesperadamente num programa de liquidação dos kulaks como classe. Sob a chuva de ordens contraditórias, ficou evidente que sobre a questão do campesinato, o governo não somente não tinha um plano quinquenal, mas nem um plano de 5 meses. De acordo com o novo plano, desenhado sob o aguilhão de uma crise alimentícia, as fazendas cooperativas deveriam, ao final dos 5 anos, abarcar cerca de 20% das propriedades camponesas. Esse programa, cuja imensidade ficará clara quando se considera que durante os últimos 10 anos a coletivização tinha afetado menos de 1% do campo, foi, não obstante, no meio dos 5 anos deixado para trás. Em novembro de 1929, Stalin, abandonando suas próprias vacilações, anunciou o fim da fazenda familiar. Apanhados e ainda desavisados pelo radicalismo de sua própria mudança de política, o governo não fez, nem podia fazer, nem ao menos uma elementar preparação política para o novo curso. Não somente as massas camponesas, mas mesmo os órgãos locais de poder, eram ignorantes sobre o que se demandava deles. Os camponeses ficaram ardendo em brasa com os rumores de que o seu gado e as propriedades seriam confiscadas pelo Estado. Esse rumor, vale dizer, não estava tão longe da verdade. Concretamente realizando a própria caricatura que tinham feito da oposição de esquerda, a burocracia assaltou os povoados. A coletivização apareceu ao camponês centralmente na forma de uma expropriação de todos os seus bens. Eles coletivizaram não somente cavalos, vacas, ovelhas, porcos, mas até filhotes de galinha. Eles desculaquizaram, como um observador estrangeiro escreveu, até mesmo os sapatos de feltro que arrastaram dos pés das crianças. Como resultado, iniciou-se uma venda epidêmica de gado a preço de banana, ou um abate generalizado de gado para ficar com a carne e as peles. As terríveis consequências desse aventureirismo rapidamente apareceram e duraram por alguns anos. A colheita total de grão, a qual tinha subido em 1930 para 835 milhões de quintais, caiu nos 2 próximos anos abaixo de 700 milhões. A diferença não parece catastrófica em si mesma, mas isso significava a perda da quantidade de grão necessária para manter a cidade, mesmo que no padrão da fome. Na cultura técnica, os resultados eram ainda piores. Na véspera da coletivização, a produção de açúcar tinha atingido cerca de 100 milhões de puds e no cume da coletivização completa, ela tinha caído, devido à falta de beterraba, para 48 milhões de puds. Isto é, a metade do que tinha sido, mas o furacão mais devastador atingiu o reino animal. O número de cavalos caiu 55%, de 34,6 milhões em 1929 para 15,6 milhões em 1934. O número de vacas caiu de 30,7 milhões para 19,5 milhões, isto é, 40%. O número de porcos, 55%, ovelhas 66%. A destruição do povo pela fome, frio, epidemias e medidas de repressão é infelizmente tabulada com menos precisão que a destruição dos estoques, mas também atinge a casa dos milhões. A culpa desses sacrifícios não reside na coletivização, mas nos métodos cegos, violentos e de jogatina pela qual essa foi levada. A burocracia não previu nada. Mesmo as constituições das fazendas coletivas, que fizeram uma tentativa de vincular os interesses pessoais dos camponeses com os da fazenda, não foram publicadas até depois das infelizes aldeias terem sido cruelmente devastadas. Esse é o saldo final das tentativas de controle da casta burocrática e o significado concreto de sua condução caótica da economia planejada.